Uma dificuldade notável nas empresas é o entendimento sobre o real significado de uma não conformidade, ou de uma potencial não conformidade. Talvez não seja o seu caso, mas ainda existem muitos profissionais com dificuldades em entender ou que pensam de forma errônea sobre o real conceito de uma ANC. Então, preparei esse mini artigo focando somente em entender sobre como reconhecer uma não conformidade. Como identificar não conformidades? Você sabia que não conformidade é diferente de defeito? Todo defeito pode ser uma não conformidade, mas nem toda não conformidade representa um defeito. Confuso? Calma, fique tranquilo que já vamos entender melhor. Então, o que é uma não conformidade e o que é um defeito? Primeiro, precisamos saber qual a definição do termo não conformidade e depois entender o que é um defeito. Conceito de não conformidade. O termo não conformidade significa o não atendimento a um pré-requisito de processo de serviço ou de produção, ou seja, algo que foi determinado ou documentado para ser realizado e não foi, ou foi realizado, mas não saiu como deveria. Para que você entenda e detecte uma não conformidade, é preciso 3 elementos: o fato ocorrido, que deve vir contra um ou mais requisitos, e ao menos uma evidência. O fato é um evento visível que ocorreu. O requisito é a condição ou exigência documentada para se alcançar determinado fim. A evidência é algo que comprove a ocorrência do fato. Lembrando que os requisitos podem ser de 4 ordens. Vamos exemplificar para melhor entendimento. Digamos que ocorreu um erro durante o processo de fabricação e este foi percebido nos relatórios de produção e considerado uma não conformidade, porque o que ocorreu estava planejado para ser feito de outra forma. Ou seja, temos aqui um erro de processo. Mesmo assim, o produto não foi afetado em suas características e sem alguma alteração quanto aos requisitos do produto. Pergunta: você documentaria como uma não conformidade? De qualquer forma, uma suspeita de causa de não conformidade deve ser, sim, documentada e amplamente investigada, descoberta a origem e analisado seu risco e, se necessário, ser tratada. Pois futuramente, uma falha de processo pode vir a causar maiores danos ao processo ou ao produto. Isso é chamado de não conformidade em potencial. O produto ou serviço não conforme é o resultado de um processo que gerou determinado item fora do esperado, isto é, o não atendimento completo a um requisito. Lembre-se que uma não conformidade é mais abrangente que um defeito. Exemplo de não conformidade. Um exemplo de não conformidade seria um brinquedo que saiu de uma fábrica com as cores trocadas, um carrinho que deveria ser azul e, por erro de processo, acabou sendo pintado de vermelho. Ele continua funcionando normalmente, mas algo não saiu como esperado. Produtos seguem normas técnicas ou exigências do cliente, de características como cor, medidas, materiais já estabelecidas. E quando esse produto, ou até mesmo uma peça da composição dele, não sai de acordo com o especificado, será considerada, então, uma não conformidade. Assim, o defeito pode ser definido como um não atendimento de um requisito relacionado ao produto pretendido ou especificado de um produto. Pode ser considerado também o dano causado ao produto pela ocorrência de um processo não conforme. Agora, vamos a um exemplo de defeito. O defeito aconteceria se, por exemplo, um produto como uma cadeira saísse da fábrica com um dos rodízios faltando ou travado, o que afetaria o uso da mesma, ou um incidente sobre a segurança do usuário. Neste caso, além de uma não conformidade contra os requisitos da integridade do produto, teria uma não conformidade provável contra os requisitos de segurança do usuário. Considerações finais. Neste mini artigo, trouxe de forma rápida e objetiva o conhecimento de como saber detectar uma não conformidade e diferenciá-la apenas de um erro. Quando deve ou não ser registrada uma investigação e tratativa e ainda quais os elementos que completam o reconhecimento de um produto
ou processo não conforme. Esse mini artigo é um início para o entendimento da vivência de um processo de tratativa de não conformidades. Recomendo que você se aprofunde mais neste conteúdo antes de fazer parte do processo de tratamento de não conformidades. O ideal é buscar um curso sobre tratativa de não conformidades que abrangerá todo o processo de reconhecimento, técnicas e métodos de reconhecer, analisar, propor soluções para correção e solução dessas causas.